Se você está cogitando morar no Paraguai, eu acredito que esse vídeo aqui vai ser um guia definitivo para ajudar você a realmente tomar essa decisão assertiva. Para quem não me conhece, meu nome é JP, eu vendi uma casa no Brasil, vim para o Paraguai, estou aqui em Encarnação, estou construindo casa, estou montando empresa, então já tive uma visão total aqui da cidade, realmente com vários trabalhos que eu tenho feito, conversando com muitas pessoas, tá? No TikTok nós somos mais de 50 mil pessoas que nos seguem, aqui no YouTube mais de 30 mil pessoas, então em contato com várias famílias, com muitas pessoas que eu tenho recebido aqui na cidade, eu levantei as principais dúvidas e pontos importantes que você precisa ter antes de tomar essa decisão. Já quero avisar você que o bate-papo aqui vai ser denso, vai ser focado realmente em quem está procurando informação, realmente que vale a pena, informação de verdade, sobre quais são os problemas, quais são as vantagens, se realmente Paraguai é feito para mim ou não, tá? É isso que eu quero ajudar você neste vídeo. O objetivo desse vídeo não é vender absolutamente nada para você, não é apresentar dificuldade para vender facilidade, é realmente mostrando para você quais foram as minhas experiências aqui que você pode tomar como uma visão para você tomar uma decisão na sua vida. Eu não quero que desanimar você de vir, eu não quero também trazer você para abandonar tudo como eu fiz e vir para cá, porque não é tão simples assim. Você vai ter desafios, assim como outros desafios, e eu quero apresentar para você, e nesse conceito de introdução, eu até criei um tópico aqui que eu vou seguir, tudo bem? Eu vou responder aqui a pergunta que todos fazem, né? Se vale a pena viver no Paraguai? Tudo bem? Com a família, ou vale a pena trabalhar no Paraguai, a Encarnação ou outras cidades? Vamos lá. Eu comecei realmente a minha jornada no Paraguai, não foi agora, as pessoas estão vendo os meus vídeos aqui, a partir do momento que eu tomei a decisão de eu vender minha casa, mas muito antes disso a gente já estava pesquisando sobre o Paraguai. E eu fiz um processo um pouco diferente, eu quero montar essa visão para você e o porquê que eu escolhi Encarnação, tudo bem? Mas existem outras cidades também que você pode cogitar e eu quero te dar uma visão da minha experiência, o que, que você considera, qual tipo de Paraguai é feito para você. Então nessa primeira fase a gente vai falar sobre algumas cidades, a minha impressão sobre elas clara e real e qual foi o critério que eu usei para escolher essas cidades ou eu não escolher essas cidades para viver, tudo bem? Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Paraguai foi conhecer realmente Cidade do Leste, Assunção e aqui Encarnação. Então, tinha Salto da Iguairá, mas eu não cogitei porque era uma cidade extremamente muito pequena, não estava no radar, então eu considerei essas três cidades. E quando eu cheguei nessas cidades, o que eu fazia? Eu pagava uma pessoa local, tudo bem? Geralmente um Uber, uma pessoa ali de confiança, para poder me levar na cidade não com uma visão de turista, e sim me mostrar as coisas boas e as coisas ruins daquela cidade. Porque assim eu conseguiria ter uma visão 360, além também de passar um período nessas cidades analisando todo o contexto. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Inclusive, pega um bloquinho de notas, uma anotação e começa a anotar isso, porque isso aqui você vai ter que responder para si mesmo, para você conseguir achar o seu Paraguai ideal, que foi o que eu fiz na minha vida. O que, que você está buscando no Paraguai? Eu vou te dar alguns cenários possíveis, tá? Você está procurando uma fuga de um custo muito alto de vida do Brasil, por exemplo, ou de insegurança? É um ponto. Ah, eu estou buscando oportunidades de trabalho, de emprego. É outro ponto. Ah, eu quero uma vida mais tranquila, que eu consiga viver com a minha família e não ter preocupação com é, roubo ou então com qualquer violência nesse sentido. Então, dependendo do Paraguai que você está buscando, uma cidade vai ter uma finalidade específica. Vão ter prós e contras, tudo bem? Então vamos lá. Em Assunção, JP, o que seria destinado a Assunção na sua visão, com base no que você identificou? Primeira coisa, Assunção é uma cidade muito maior, tá? Vamos considerar aí uma capital, tá? Uma capital aí, não chega a ser São Paulo, porque ela é um pouco menor, mas se assemelha a uma capital aí de São Paulo mesmo. Então, pegando ali capital, o que, que você vai ter? Você vai ter bastante oportunidade de trabalho, sim. Você vai ter também muita coisa acontecendo. Então você vai ter balada rolando em tudo quanto é canto, os locais lotados, você vai ter muito trânsito, aquela vida de cidade grande mesmo. Então, para você que está procurando oportunidade de trabalho, JP, eu quero arrumar um trabalho na minha área, fora do Brasil, e eu gostaria de um local onde tivesse opções de procurar emprego, isso, aquilo. Você vai ter Assunção. Só que em contrapartida, você também tem trânsito caótico, você vai ter muito roubo e violência, sim, tá? A gente vai entrar nesse detalhe da Assunção. E você também vai ter esse problema de moradia. É tudo muito caro. Então, para você morar no centro de um apartamento, você vai pagar um valor extremamente alto de aluguel. Assim como se você morasse no centro de São Paulo. Às vezes você vai ser obrigado a se ver em uma situação onde você pega cidades mais distantes, tá? Levando mais tempo para locomoção até o seu trabalho. Então você tem que considerar isso daqui. E note que eu não estou falando mal do Paraguai, porque no Brasil nós também temos problema tanto quanto. Estou apenas comparando para você tomar uma decisão da maneira correta. Será que vale a pena eu sair de São Paulo pegando ônibus, pegando trânsito absurdo para ir morar numa cidade que também eu vou ter a mesma coisa? O que é de tanta vantagem assim?
De modo geral, o Paraguai vai te dar uma segurança maior com relação à questão econômica e jurídica, tá? E também uma redução no seu custo de vida de 25 a 30%. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de custo de vida um pouco mais pra frente. Como eu disse pra você, esse vídeo vai ser denso, mas só pra gente fechar o parênteses do que eu considero de Assunção é justamente esse. Muita oportunidade, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas em contrapartida, cidade grande, você tem trânsito, você tem pequenos furtos, você tem algum problema ali de infraestrutura. E quando eu falo disso, eu fui levado ali pelo rapaz que estava me levando, né? Que é o Carlito, que levou a gente. Ele me mostrou tanto locais novos, que estão muito bonitos, em desenvolvimento muito grande, como locais mais perigosos. Por exemplo, ali na beira da Costaneira, em Assunção, e quem visitou Assunção vai conseguir comprovar, você tem a Chacarita, que na verdade são as comunidades. Mas, logicamente, não é porque é uma comunidade que existe crime. Não se trata disso. Só que, infelizmente, ali na Chacarita tem muita venda de droga entorpecente. Como nós temos venda de droga entorpecente, tem muitas pessoas que, por conta do vício em drogas, acabam fazendo pequenos furtos. Nem tanto disso que eu cheguei em um local que ele falou: olha, guarda seu celular, fecha seu vidro, que senão eles vão tomar o celular da sua mão. Então, isso é costume em locais que você tem esse problema de uso de drogas. Não é tão diferente de quanto do Brasil. Só estou mostrando uma realidade para você não achar que isso não existe aqui. Não, pelo contrário, existe. Eu estava procurando o seguinte Paraguai, e é agora a segunda etapa que você tem que fazer o seguinte. Qual o Paraguai que você busca? O Paraguai que você busca, você tem que fazer as seguintes perguntas para você. Como que você gostaria de viver? Qual que é a visão sua com relação à expectativa de vida fora do Brasil? Por exemplo, eu morava em São Paulo, então toda vez que eu saía com a minha família, eu evitava sair durante a noite. Eu saía em locais que eu considerava seguro, porque se parasse uma moto à noite do meu lado num farol, eu já ficaria com medo. A gente vai com a família passear, por exemplo, em um local, um parque, uma praça, já fica olhando por cima do ombro. E eu não gostaria mais de viver isso. Então, no meu caso, um local que eu estava buscando é um local com tranquilidade para minha família, tá? Eu não estava buscando oportunidade de emprego, porque eu ainda tenho empresas no Brasil, tá? Eu gostaria realmente de criar uma nova fonte de renda fora do Brasil, mas eu ainda tinha negócio no Brasil, então é isso que eu estava procurando. Quando nós falamos de Cidade do Leste agora, a gente está falando de pessoas que querem ter uma proximidade maior com o Brasil, tudo bem? Mas Cidade do Leste é mais focado para quem trabalha no Brasil e quer viver no Paraguai, tá? Apesar de, por ser uma fronteira seca, você tem um índice de criminalidade muito maior. Não é por conta do Brasil ou do Paraguai, é por conta desse processo de fronteira. Realmente é um local mais perigoso. Eu já tive experiências muito ruins no Paraguai, tá? Em Cidade do Leste, por conta de alguns roubos, vamos supor assim, de estacionamento. Quem nunca caiu num golpe desse, assim, de às vezes de te indicarem um caminho, quando você entra, você cai no estacionamento, você vai ver lá, tem que pagar $300 para sair. Mas eu não vou tipificar o país todo do Paraguai por conta dessas pessoas, ou até mesmo de brasileiros, ou de paraguaios que cometeram algum erro ou falha ali. No entanto, a minha visão com relação ao Paraguai, quando eu comecei a iniciar, era que eu não voltaria mais por conta desses problemas que eu já tinha tido. Só que daí, você restringir o Paraguai em um local ou uma experiência é muito complicado. Então, para mim, qual que é a visão de Cidade do Leste? É quem quer, ou quem tem a necessidade de ter uma ida e vinda para o Brasil de forma frequente e que quer viver uma vida mais tranquila. Só que em contrapartida você tem grandes problemas de moradia, tudo bem? De mobilidade. A região de fronteira não é uma região tão segura assim. Então você vai ter que levar isso em consideração. Quando eu falo de segurança, é uma questão muito pessoal. Por exemplo, eu no Brasil eu morava em um condomínio fechado, de alto padrão. Não é porque eu quero ser melhor que ninguém. É que a minha visão de segurança é diferente, às vezes, da pessoa que mora em um bairro que tem, às vezes, não tá fechado, tá na rua, e para ele, Cidade do Leste é tão comum quanto aonde ele vivia. Ele tem que aprender a lidar com a situação. Eu estou falando de um ponto de vista de uma pessoa que morava em um condomínio fechado, que tinha que pagar, que tinha que se cercar no Brasil para ter um mínimo de segurança, e mesmo assim era perigoso, tá bom? Então, eu queria fugir justamente disso. Agora, quando eu entro no Encarnação, que foi a cidade que eu escolhi, e note que eu não vou falar de Encarnação no sentido de querer convidar você a vir para cá, porque Encarnação você tem um problema muito grande também que eu vou abordar agora, que é com relação à mobilidade. Se você sai de Foz do Iguaçu e vem para Encarnação, você vai ter um problema. Você vai perceber que são 4 horas de estradas que às vezes estradas não são tão boas. Se você for pegar ali de Foz do Iguaçu para Assunção, você vai pegar assim algumas estradas que já estão duplicadas, estão boas, estão bem sinalizadas, tem bastante posto de serviço, mas vindo para Encarnação, você tem um pedaço que você passa com muita buraqueira, não tem um posto de gasolina, não tem um posto de serviço. Então você vai passar às vezes durante quase 1 hora sem ter sequer um local para você parar, se caso aconteça um problema de furar um pneu do seu carro. Então não é uma coisa tão simples. Hoje, quando eu vou para o Brasil, eu penso 2 vezes, porque eu vou fazer uma viagem muito grande. Porém,
Esse ponto estará sendo resolvido agora no final desse ano. Por quê? Porque aqui em Encarnação foi sede do Rally Mundial. Tudo bem? E o Rally trouxe bastante investimento aqui para essa região. Eles melhoraram o aeroporto, que era um aeroporto local, para um aeroporto internacional. Então, porte de aviões são maiores. Por hora, nós não temos voos direto para Assunção frequentes, mas a partir de dezembro nós teremos já voos regulares acontecendo para Assunção. No meu ponto de vista, no meu custo financeiro, isso resolve na questão de mobilidade. Mas para pessoas que precisam ficar indo e vindo, é um problema muito grave. Para a gente fechar esse cenário de cidades, um outro ponto positivo de Encarnação é, por ser uma cidade turística, você tem um investimento maior do governo no sentido de melhorar para atrair mais pessoas. E com isso, quem vive aqui acaba recebendo mais benefícios. Por exemplo, um dos maiores hospitais, tá, públicos do Paraguai foi feito aqui na região de Itapúa, que é a Encarnação, nesse estado. Tudo bem? Aqui nós temos aeroporto, então a gente tem a divisa com Posadas aqui na Argentina, que não é uma fronteira tão fácil de entrar quanto do Brasil e da Argentina, então é muito criterioso. Então você acaba elevando o padrão um pouco mais de vida, considerando outros locais do Paraguai, só que você também vai ter alguns problemas com relação a isso. Morar aqui no centro de Encarnação é extremamente caro. Para você vir para Encarnação e arrumar um emprego aqui é extremamente difícil. Não é que não tem emprego, é que é mais complicado. Por quê? Aqui tem lojas, tem empresas como qualquer outra coisa. Só que você tem emprego de linha de frente, que eu chamo. O que seria emprego de linha de frente? Trabalhar em um comércio, trabalhar em uma loja, você trabalhar em um escritório de uma imobiliária. Você não vai ter empresas muito grandes, com cargos muito grandes aqui. Vale muito a pena você vir para cá para criar um negócio, logicamente dentro de um contexto. Então a gente aqui fecha essa questão de município, entendeu? Inclusive, se você está gostando desse vídeo aqui, se você gosta desse tipo de informação bem densa para tomar uma decisão, se inscreva nesse canal, porque eu vou estar postando completamente novos vídeos aqui sobre temas relacionados de coisas de interesse, coisas bancárias, como abrir empresa e tudo mais, tudo para ajudar você nessa tomada de decisão, tá? Vamos para o próximo tópico agora, que é ritmo de vida. Isso aqui é extremamente importante e é um fator decisivo para as pessoas que vêm, que ficam aqui ou que definem com que a pessoa saia daqui e vá embora. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão deixando Encarnação, tá? Ou deixando o Paraguai de modo geral por conta desse tópico, que tem a ver com ritmo de vida. O que é ritmo de vida? Nós, principalmente eu que moro em São Paulo, estamos acostumados com uma velocidade muito grande das coisas. Então você sai, você quer resolver as coisas, você precisa das coisas, você chama alguém para trabalhar, a pessoa vem na hora, você contrata um serviço, a pessoa vai te dar uma resposta, você faz 3, 4, 5 orçamentos, você chega no lugar, as pessoas executam as coisas, você tem um ritmo de vida, ainda mais para você que é uma pessoa de ação, você vai sofrer aqui. Quando eu falo aqui, aqui no Paraguai. Por quê? O ritmo de vida deles aqui no Paraguai é bem mais lento do que quem vive na capital. E a partir do momento que você começar a entender isso, e eu particularmente sofri absurdamente com isso, minha esposa também, e você tem que começar a se preparar. O que acontece? Nós saímos do Brasil com uma visão e uma velocidade muito grande das coisas, da forma com que as coisas acontecem no Brasil. Por exemplo, questão bancária no Brasil, nós estamos 1000 anos na frente do Paraguai. Mas quando você vem morar no Paraguai, o que você tem que começar a fazer? Mudar o seu mindset, seu pensamento, sua forma de pensar para o ritmo local. Não adianta você tentar trazer o Brasil para o Paraguai. Você vive no Paraguai. As coisas acontecem, o ritmo do Paraguai, as pessoas têm o ritmo no Paraguai, então você vai ter que entender isso, tudo bem? Por exemplo, vamos colocar um exemplo claro para você. Você vai contratar uma pessoa. Eu aluguei um imóvel. Imagina vocês que eu estou pagando $800 de aluguel por mês. Não é barato, mas no meu estilo de vida me atende. Eu estou no centro da cidade enquanto estou construindo minha casa, tudo bem? Eu tive um problema que eu fiquei sem ar-condicionado nos quartos. Chamei o pessoal para arrumar. Eles levaram uma semana para vir. Depois eu insisti com eles completamente. Só que se você começa a entrar numa piração de que, eu vou pedir o reembolso, os caras não estão dando a mínima, você começar a ir para esse viés Brasil de direito do consumidor, vou ser bem claro com você vai simplesmente receber uma porta na sua cara. Por quê? A gente tem essa visão de que, não é que aqui não tenha direito do consumidor, é que você está muito acelerado, eles são mais lentos, eles vão falar para você assim, a gente vai, e você tem que ficar cobrando, e você tem que ficar lembrando. Então você tem que ter uma paciência de Jó absurda quando você vai lidar com questões nesse sentido. Por exemplo, estava indo ali na Migrações, pedi uma informação para um amigo meu sobre documentação. Bastava só a moça ler o papel e falar para mim, olha, beleza, tá válido. Ela simplesmente se recusou de ler o papel e falou que ele tinha que estar aqui. E eu falei para ela, olha, e se ele vier aqui e o documento estiver errado, como é que ele vai lidar com essa situação? Ela falou, olha, não tem nada que eu possa fazer. Então assim, você vai ter que entender que você vai ter que ter molejo.
Mas não é por conta disso que não vale a pena um Paraguai. Mas não adianta você vir para cá querendo abrasileirar o sistema. Se você for esse tipo de pessoa que dá conta de centavo e quer brigar por direito e quer achar que você tem isso, que você tem aquilo, você vai quebrar a cara. Então você tem que entender que, estando no Paraguai, o ritmo tem que ser do Paraguai e as coisas vão acontecer da forma com que acontecem aqui. Outro exemplo claro para você entender. Nós fizemos a compra de um imóvel, de um lote aqui numa imobiliária muito conhecida na cidade, tá? À distância. E eu também ajudei muitas pessoas a comprarem lotes com as oportunidades dos mesmos locais que eu estou comprando também. As pessoas queriam um contrato na mão. E a imobiliária tem um ritmo dela. Olha para você ter ideia. A imobiliária não conseguia entender por que os brasileiros precisavam do contrato. Por quê? O ritmo deles aqui é o seguinte: a minha empresa tem 25 anos de mercado. Todo mundo confia na gente. Fica tranquilo, vai sair o contrato. Olha a visão do brasileiro. Não, eu tô sendo enrolado. Como que eu garanto que realmente eu tô comprando alguma coisa? Meu Deus, ela não me mandou o contrato. Eu vou acionar o Procon. Teve gente que, inclusive, falou que ia entrar no Procon, ia fazer uma reclamação. São pessoas que não entenderam que estão comprando coisas aqui no Paraguai, que tem um ritmo diferente. Mas não é por conta que eles têm um ritmo diferente, eles não têm essa visão de desespero muito grande, que eles não são íntegros, que as coisas não funcionam dessa forma. É que você tem que se adaptar com o ritmo aqui, tudo bem? Inclusive, com relação a isso, eu quero passar para o segundo tópico, que é assim. Eu até coloquei assim, ó, desconfiança que trazemos na mala, tá? E você vai perceber aqui que isso aqui faz muita diferença, tá? Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo se você já esteve aqui no Paraguai e passou por situações parecidas como essa. Como eu disse para você, isso aqui vai ser um bate-papo denso. Eu quero realmente criar para você uma visão clara. Então eu sei que vai ser extenso o vídeo, mas vai ser muito bom para você ter essa tomada de decisão. E a desconfiança que nós trazemos da mala. Qual que é a desconfiança? No Brasil, você tem golpe o tempo todo, em todo lugar. Pessoas ficam tentando te enrolar em vários cenários ou fatores conhecidos. Então, toda pessoa que já comprou, que já fez alguma coisa, que já construiu, que já participou de alguma coisa, ou que já trabalhou para alguma empresa, tem esse mindset de ter sofrido esses problemas. E nós acabamos trazendo esses problemas para o Paraguai. Por exemplo, quando você chega aqui, vamos pegar um caso ali, né? Tinha um corretor de imóvel que ele ficou de ver para uma pessoa uma limpeza de um lote dele. Então, eu vou ver pra você. E ele não viu. A vida passou, ele não viu. E a pessoa ficou muito brava, ficou xingando e ficou reclamando. Só que nesse meio tempo, ele tinha falado com a imobiliária para poder fazer a limpeza não só do lote dessa pessoa, mas a limpeza do loteamento como um todo. Então imagina você que na cabeça dele, ele já tinha resolvido o problema uma vez que iam fazer a limpeza de um todo. Só que ele não comunicou com a pessoa. Então a pessoa começou a xingar e começou a reclamar. E depois que limpou o terreno de todas as pessoas, a pessoa continua reclamando. Ele chegou para mim, paraguaio, né, e falou assim: cara, eu não entendo por que essa pessoa tá brava comigo se eu ajudei ela. Eu falei: o problema é que você não se comunicou. Você entende agora essa questão da desconfiança? Então, quando você vem para cá, você tem que entender que as coisas funcionam nesse ritmo. Por exemplo, eu vendi um imóvel aí no Brasil com valor extremamente alto. Cheguei até o banco com toda a minha documentação e eu fui negado em todos os bancos de trazer esse dinheiro para cá. E a gente vai falar isso num tópico mais pra frente sobre questão financeira. Não adianta eu ficar querendo brigar, eu querer bater na mesa, eu querer obrigar o banco a aceitar o meu dinheiro. Eu tenho que entender o porquê que isso acontece e quais são as alternativas que eu tenho para trazer esse capital para cá. Então esse pensamento de imigrante não se trata somente aqui no Paraguai, em qualquer país que você for viver. Imagina que eu tenho um vizinho aqui que ele mora na Europa, tudo bem? Ele fala inglês. E ele tava conversando comigo, ele tava falando justamente sobre isso. Ele vendeu o imóvel lá, tá querendo trazer os móveis da casa que ele vendeu para cá. E ele teve um problema muito grande. Tá mais de 1 ano e meio, ele não consegue. E ele não entende como uma coisa tão simples lá pode ser tão complicada aqui. E ele tá sofrendo com isso. A dica que eu dei para ele é o seguinte: em Roma, faça como os romanos. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que se adaptar às regras do país e não brigar com elas. Não adianta você querer trazer uma revolução e falar que aqui ou daquele jeito é melhor, mais fácil. Então, mudar o pensamento. Por isso que eu falei assim, ó, que desacelere ou você surte, né? Tem que colocar assim, ou você tem que desacelerar ou você vai surtar e vai acabar abandonando. Muitas pessoas que desistiram do Paraguai foi porque não entenderam que o Paraguai tem o ritmo e tem a forma de agir e de pensar. Chegando no Paraguai, você não tem que comparar com o Brasil, não tem que criticar por conta disso ou daquilo, você vai ter que se adaptar às questões que nós temos aqui. Tudo bem? Próximo tópico, tá? Costumes e manias do dia a dia. Isso daqui, eu vou focar muito na parte da higiene, tá? E na parte de trânsito, que são dois pontos que, inclusive, é uma polêmica muito grande. Toda vez que eu trago um vídeo falando sobre isso, tem muita gente que me xinga, tem muita gente que me elogia, mas eu não devo satisfação aqui pra ninguém, não tô querendo ganhar nenhum real com isso, tô querendo ser transparente com você, eu tenho que falar. O trânsito deles aqui é extremamente caótico. Inclusive,
na hora que eu tava tirando a minha habilitação, que eu tirei minha habilitação recentemente aqui, apesar de que a do Brasil valia, mas eu queria tirar uma de carro e moto aqui também. Eu até perguntei pra gente de trânsito, né? Porque ela tava me ensinando ali como se aquilo fosse regra e aqui é um caos. Imagina você que você vai ver carro parando em fila dupla, o cara liga o pisca-alerta no meio da rua, desce do carro e vai na padaria tomar café e larga o carro ali, criando um caos ali no trânsito. Você vai ter um completo caos no trânsito aqui. Aqui se assemelha, não diria a Índia, né? Mas é um caos. O Brasil é extremamente organizado, as leis de trânsito. Só que você vai ver em questões assim, carro parando na sua mão contrária. Você entra na rua e você não sabe se é uma contramão, porque todos os carros estão virados para você. Porque simplesmente não tinha vaga do outro lado, o cara parou o carro virado na contramão, por exemplo. A pessoa vai te fechar aqui, vai jogar o carro em cima de você. Então, assim, não adianta você querer. Se você é estressadinho no trânsito, nervoso, você vai morrer do coração aqui. Porque aqui você realmente vai ter que aprender a ser um motorista muito tranquilo, passivo, de boa. Você vai entender às vezes que o cara vai largar o carro na sua frente para descer para comprar uma chipa e tudo bem, você vai ter que esperar ele comer a chipa para poder sair. Que você vai levar o seu filho para a escola, você tem que sair bem mais cedo, porque se você no horário rush é um caos completo. Então, Encarnação é assim. No Paraguai, de modo geral. E só quem dirigiu aqui no Paraguai e sabe o que eu tô dizendo, tá? E não adianta você vir querer me criticar, porque é a realidade, tá? Perfeito. Outra coisa, higiene. Por um lado, todos os comércios aqui, você tem lugar para lavar a mão na entrada. É maravilhoso. Só que por outro lado, você vai ter um problema assim. Quer ver um exemplo? Tava com um amigo meu que veio do Brasil, a gente foi comer uma empanada, né? E a gente comprou algumas empanadas, e as empanadas de sabores diferentes. Então a empanada veio numa bandejinha, normal. E eu não sabia qual que era qual. Cheguei até o atendente e perguntei qual que é de carne, qual que é de frango. Ele apontou encostando a mão na empanada. Tipo, essa aqui é de carne, essa aqui é de frango. Tipo, o dedo em cima. Mas na visão dele, não era errado. Mas meu amigo ficou indignado com aquilo. Pô, o cara pôs a mão. Ele falou, cara, você tá no Paraguai. Entendeu o que eu tô falando pra você? Não tô querendo dizer que todo o Paraguai é porco. Vou ser bem claro com você, não tô falando disso. Tô falando que os costumes deles são diferentes. E que se você for uma pessoa cheia de firula, você vai sofrer aqui. Por exemplo, eu fiz um vídeo, curto inclusive, do pão. As pessoas podem pegar o saquinho e pegar o pão de forma organizada, limpa. Tem muita gente que faz isso? Sim. Só que tem pessoas que chegam lá com a mãozona e começa a pegar o pão e pega o pão, olha, não gosta, joga pro lado e para ela é normal. E eu já cheguei a bater de frente, não ser ríspido ou ser ignorante com a pessoa, tá? Mas chegar pra pessoa e falar assim, poxa, você não vai pegar o saquinho? A pessoa olhar para mim e falar, minha mão tá limpa. Ou seja, o que eu consegui entender isso? Que na visão dela não é errado, tudo bem? Por exemplo, pega um índio lá que vive na oca, o cara vai viver pelado. Na nossa visão, pô, o cara tá nu. Na visão dele, não, ele está natural. Então é isso que eu quero que você entenda. Na concepção deles, é normal fazer algumas coisas. Por exemplo, você vai pedir para cortar carne no açougue, o cara não usa uma luva. Ele vai pegar carne, vai colocar dentro do saquinho e tudo bem para você. Então, saber se adaptar à questão de trânsito e não ficar sofrendo com relação a isso. E saber se adaptar com essa questão de higiene. Por exemplo, eu prefiro comprar carnes embalada a vácuo. Tenho um moedor de carne em casa, faço minha carne moída aqui em casa. Eu mesmo prefiro fazer os meus cortes de carne. Então se adapte com essa situação. Ou então você vai lá, compra a carne mesmo e se ninguém morreu, você também não vai morrer. Só que não adianta você querer abrasileirar e começar a sofrer. Quando você começa a ter problema de começar a vir na cabeça, poxa, o Brasil era assim, isso aqui, você vai sair fora daqui. Você não vai conseguir viver aqui no Paraguai, tá? Agora vamos para um tópico extremamente importante: custo de vida no Paraguai, tá? Vamos falar sobre custo de vida agora? O que acontece? O custo de vida vai depender muito da vida com que você leva no Brasil. E eu vou fazer aqui uma comparação extremamente bem agressiva para você entender. Se você é uma pessoa que vive de auxílio do governo ou vive no mínimo do Brasil, o que é viver no mínimo no Brasil, JP? Eu não tenho um seguro de vida, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho um seguro de um carro. Eu tenho um carro, mas não pago o seguro. Eu tenho um carro, mas abasteço R$ 20 porque eu não tenho condição financeira. Ou seja, você é realmente uma pessoa que sobrevive, tá? Você trabalha o que você ganha justamente a conta para você viver. Paraguai não vai ser indicado para você. Por que eu tô falando isso? Principalmente para você que recebe algum auxílio do governo. Porque você está dependendo do Estado. Se você vier para o Paraguai para depender de auxílio, depender do Estado, depender de qualquer recurso desse sentido, não vai fechar a conta. Por incrível que pareça, às vezes vai ser até mais caro do que o Brasil certas coisas. Não é que eu estou falando não venha para o Paraguai, é que você já vive uma vida mínima no Brasil. Você consegue sonegar um impostinho, você consegue viver ali no básico. Agora, se você vem aqui para o Paraguai, por exemplo, você não vai ter essa diferença muito grande de custo de vida. Para você, às vezes, o mercado, você vai ter que ir no mercado mais
de bairro, um mercadinho mais básico, que não tem tanta opção, que é muito mais complicado, entendeu? A higiene, então, é pior. É isso que eu tô falando. Então você vai começar a comparar e falar, cara, o aluguel, você vai ter que morar cada vez mais longe, porque fica mais caro morar no centro. Então não adianta se iludir. O Paraguai não foi feito para quem não tem recurso financeiro. E não tô dizendo que você tem que ser rico, tá? Eu tô falando que você tem que ter pelo menos dinheiro. Pô, vou pegar um exemplo para você. Sabe quanto sai para você tirar um documento aqui, um RG? Sem assessoria, tá? Você vai gastar de 4 a 5 mil reais por pessoa, sem assessoria, fazendo por conta própria, pagando diretamente pro governo. Você tem esse dinheiro guardado? Por exemplo, você tem um dinheiro para começar uma vida aqui no Paraguai? Se a sua resposta a essas perguntas for não, você tem que fazer um trabalho antecipado. Você tem que juntar o capital, você tem que começar a aprender uma nova profissão, porque o Paraguai não é para você. Para quais tipos de pessoas que vão ver o Paraguai como uma questão financeira no custo de vida? Pessoas que pagam um plano de saúde, que têm um seguro de veículo, que têm um seguro de vida, que tem um negócio ou uma empresa, já tem um custo de vida muito alto, ou paga um imposto de renda, ou está acostumado a ter um carro grandão, dois carros na família. Você tem um poder aquisitivo maior. Quando você tem essa questão, você vai vir para o Paraguai e você vai ver uma redução absurda no seu custo de vida, de até 30%. Por exemplo, eu prefiro comprar em um mercado mais elitizado, pagando um pouco mais caro, porque no Brasil, cara, eu pagava 4, 5 mil reais de plano de saúde. E aqui, o plano de saúde ouro, mais top que tem, sem carência, eu tô pagando R$ 1.000, R$ 1.500 aí para todo mundo, incluindo 5 pessoas, minha sogra, que já é de idade. Então, cara, olha a diferença de valor. Se eu fosse morar no centro de São Paulo, no centro mesmo, quanto que eu pagaria de aluguel? Pô, aqui eu tô pagando aluguel X, você entendeu? Custo de construção. Então, assim, vai valer a pena quando você tem uma condição financeira. Se você vive de aluguel no Brasil, já tudo muito contadinho, as coisas é tudo muito difícil para você, não vai melhorar vir para o Paraguai. Pelo contrário, vai piorar. Você vai ter que lidar com o idioma, você não conhece ninguém aqui, você para arrumar trabalho vai ser extremamente mais complicado, porque imagina que as pessoas têm um jeito de fazer ou forma de fazer aqui. Não digo que é impossível. Não estou generalizando, estou sendo franco e realista. Você vai precisar de recurso financeiro. Tudo bem? Vamos lá. Então a gente fecha essa questão de custo de vida. Vou falar agora de um tópico extremamente importante que eu fui impactado diretamente com isso, tá? Que é a burocracia do dinheiro. E note que a burocracia do dinheiro você vai ter dois viés que eu vou passar para você. Primeiro, se você tem um dinheiro muito grande para trazer para o Paraguai, JP, vendi uma casa, tenho 300 mil reais, tenho 1 milhão de reais, tenho 1,5 milhão de reais, que é o meu caso, por exemplo, que eu vendi um imóvel, você vai ter um problema muito grave. Que na minha cabeça, tá? Era o quê? Poxa, eu vou até o banco com meus documentos, minha cédula, tirei minha cédula, vou até o banco e abro uma conta em banco maravilhosamente. Eu cheguei até o banco. Isso que eu falo, eu visitei todos, sem exceção nenhuma, todos os bancos. E note que as pessoas às vezes vão no comentário sem ver essa parte, que eu não estou falando de uma conta poupança, que eles chamam de caja de arroio. Caja de arroio é uma conta poupança. Qualquer pessoa com uma cédula consegue abrir conta em banco aqui e uma conta poupança. E consegue ter até 8 milhões de Guarani movimentados por mês. Quanto que é 8 milhões de Guarani? Vou colocar aqui, ó, 8 milhões de Guarani. JP, eu não ganho isso no Brasil. Perfeito. Você pode ter uma conta de caixa de arroio? Pode. Então, você consegue pegar uma renda do Brasil, transferir para cá e viver com sua caixa de arroio, tá? Sua conta poupança. 8 milhões e meio de Guarani. E ainda tem um pulo do gato que você pode dar aí, que é, eu ganho mais do que 8 milhões de Guarani por mês. Abre 2, 3 bancos, conta poupança, cada um com 8 milhões de Guarani, recebendo do Brasil, você vai conseguir resolver sua vida e o seu problema. Mas qual é o problema, então, com relação a isso? O problema tá, meu amigo, minha amiga, quando você ganha muito mais, ou quando você tem um volume financeiro maior para trazer. Vendi um imóvel, quero construir aqui no Paraguai, igual o JP tá fazendo. Olha o transtorno que você vai ter. Você não vai conseguir depositar, porque essa conta de arroio, essa caixa de arroio, ela não é uma conta em dólar, não tem o código SWIFT. E você não consegue abrir uma conta corrente nesse país. Como você não vai conseguir abrir uma conta corrente? Eles vão pedir o IVA. Aí eu vou te dar um resumo agora sobre o IVA. Assim que você obter a sua cédula do Paraguai, você precisa criar o IVA, o RUC. Não confunda o RUC empresarial com o RUC pessoa física. Pensa que uma pessoa física no Brasil tem o CPF e uma pessoa jurídica tem o CNPJ. Então você, com o seu CPF, você vai ter que declarar o imposto de renda mensal aqui no Paraguai.
Quando você vai até o banco e fala, olha, eu não quero uma caja de arroio, eu quero uma conta corrente cadastral, que eles chamam aqui. Então, com uma conta corrente, eles vão pedir 6 meses de declaração de imposto. Porque é assim que eles comprovam renda. Aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu vou ter 6 meses de imposto se eu acabei de tirar meu documento? Você simplesmente não vai conseguir abrir uma conta corrente. E por que a conta de corrente é boa? Porque você consegue ter um cartão internacional para receber em dólar, você vai ter uma conta Swift, você consegue receber valores um pouco maiores, você vai conseguir ter um cartão de crédito com reintegro, que é um cashback, tem local que tá 40% de cashback, você vai conseguir comprar coisa com cartão de crédito parcelado. Se você quer viver uma vida plena dessa, você vai ter que recolher impostos durante 6 meses, só daí então você vai conseguir fazer esse processo. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, mas saiba que não é tão simples assim ter uma conta corrente. Não estou falando de conta poupança. Agora, se você quer ter uma conta poupança e se servir 8 milhões de Guarani para você bem, para mim, não dava nem sequer para pagar 2 dias de trabalho ali da obra que nós estamos fazendo. Então, eu tive que fazer algumas manobras, que é através de cartão internacional, que é através de cripto e outras coisas que eu vou falar a respeito disso no canal. Então, vale a pena você se inscrever por conta disso, tá bom? Então, saiba que essa questão de trazer dinheiro grande para cá é um problema muito grave. Inclusive, eu estou montando uma empresa para cá que justamente tem o viés de trazer recurso financeiro do país para investimento aqui. Inclusive, se você quiser fazer um investimento no Paraguai no ramo imobiliário, a nossa empresa vai te ajudar a ser a ponte. Ou seja, nós criaremos um grupo de investidores que captaremos um recurso para uma finalidade específica. Construção de loteamento, construção de prédios, casas para venda, enfim, com alta lucratividade. Então, o foco da empresa que eu estou montando aqui é isso. Como spoiler para você, em breve a gente vai ter essa opção aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Vamos pro próximo tópico, então. E esse próximo tópico vai ser o último, tá? E é mais importante, eu já tenho falado isso em outras partes do vídeo, mas vou reiterar. Cada pessoa ou cada indivíduo vai ter uma vivência ou uma visão do Paraguai de forma individual. E um grande problema das famílias está em não haver um consenso geral. Uma parte da família quer, a outra não quer. Por exemplo, o pai e a mãe quer e o filho não quer vir. O filho e o pai quer vir e a mãe não quer vir. Por quê? Porque vocês precisam entrar em harmonia. Isso tem muito a ver com aquele tópico inicial. Às vezes a pessoa ela considera aqui como uma coisa muito ruim, tudo muito lento, as pessoas não são rápidas, as coisas não acontecem, eu tô brigando o tempo todo, nada acontece. Não adianta, você tem que reduzir o ritmo. Enquanto todas as pessoas não conseguirem entender o Paraguai em uma frequência única, vocês nunca vão entrar em um acordo e nunca vai dar certo a sua migração. Então, o apoio da família, a consciência da família de que sim, o Paraguai tem pontos bons e tem pontos ruins. Você vai ter coisas maravilhosas, como coisas complicadas, e não é tão diferente do Brasil, meus amigos e minhas amigas. Não adianta você vir para cá achando que você vai fugir de problema, porque os problemas vão estar aqui de forma diferente. Inclusive, a adaptação inicial é um problema muito grande. Porque imagina você que no Brasil você conhece todas as coisas, conhece todo mundo, sabe onde ficam as coisas, os locais, tudo. Você chega para cá, você vai ter muito problema, você vai encontrar locais muito ruins, você não vai conseguir achar os locais que estão acostumados, você vai ter que se adaptar ao estilo e à rotina de vida da sua família e um ritmo diferente. Vai ter coisas muito boas que você vai falar que é top, tem coisas que você vai ter saudade do Brasil, e é isso. E para você que tem problema em ficar distante de ente da família, cara, não vale a pena você sair do Brasil. Fica no Brasil. Ah, eu gosto dos meus amigos, JP, meu Deus do céu. Cara, você tem que vir pra cá fazer novos amigos. Entendeu? Tô fazendo amizades aqui com os nossos vizinhos, pessoas conhecidas, tem pessoas maravilhosas. Eu tenho minha mãe, eu tenho minha família, com isso um beijão pra minha mãe e meu pai, que eles sempre assistem nossos vídeos, entendeu? Eu tenho eles no coração. Só que eu já vivia longe. Eles viviam no litoral de São Paulo, eu vivia na capital de São Paulo, então já era distante. A gente tenta se falar o máximo que possível, mas é uma adaptação. Se você está pretendendo sair do país, essa é a visão que você tem que ter. E eu de verdade quero saber a sua opinião aqui com relação. Qual é o tópico que eu não falei que você gostaria que eu fizesse o vídeo falando dessa forma profunda? Tá? Porque o meu objetivo desse canal é realmente trazer informação para que você tome a decisão. Não quero induzir você a vir para o Paraguai. É que você venha para o Paraguai de forma consciente. Tudo bem? É para isso que eu quero convidar você a ver esses outros vídeos que estão aqui para realmente acompanhar novas ideias e deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até mais.